Oi, gente, bem-vindos ao canal. Hoje é um vídeo que, para vocês me conhecerem um pouquinho melhor, que eu achei essa tag muito divertida, muito diferente, que se chama tag Se Eu Fosse. São 23 perguntas bem rapidinhas, para assim a gente se conhecer melhor. Se vocês quiserem, façam essa tag aí, que é muito divertida. Número 1, se eu fosse um mês, eu seria outubro, que é o meu mês de aniversário, é sempre o mês que eu mais espero. 2, se eu fosse uma hora do dia, eu seria à tarde, eu acho que 1 hora da tarde por aí, que é quando eu acho que eu funciono melhor. De manhã eu sempre acho que eu vou fazer muitas coisas e eu acabo não fazendo nada. De semana é meio estranho. De fim de semana eu faço bem mais. Número 3, se eu fosse uma direção, eu acho que eu seria o norte, sempre pro norte. Se eu fosse um objeto, eu acho que eu seria um livro, porque não tem nem o que dizer, né? Número 5. Se eu fosse um pecado. Nossa senhora, gente. Se eu fosse um pecado, eu acho que eu seria a gula, infelizmente. Porque comida é tudo nessa vida, né? Se eu fosse um sentido. Gente, agora eu me perdi. Um sentido ou uma direção? No mesmo caso, eu seria o norte, tá bom? Se eu tiver errada, me perdoe. Não sou muito inteligente pra essas coisas. Se eu fosse uma planta, gente, eu acho que eu seria uma árvore, né? Árvore é considerado planta? Eu seria uma árvore, tá? Uma flor. Gente, se eu fosse uma flor, eu seria o girassol, porque eu amo girassol. Girassol tem vários significados, então com certeza eu seria um girassol. Número 9, se eu fosse um clima, o verão, porque eu amo verão, gente. Amo a praia, amo piscina, amo sorvete, amo roupa de calor. Se eu fosse frio, eu odeio frio, eu não gosto de sentir frio. Número 10, se eu fosse um prato, eu seria... Nossa, muito difícil, eu amo tanta coisa. Eu seria bolo de cenoura, porque eu sou louca por bolo de cenoura. Quem me conhece sabe. Eu não gosto muito daqueles bolos de aniversário cheio de coisas. Eu gosto de um bolo simples de chocolate. E cenoura, né? Eu sou bem objetiva. Se eu fosse um instrumento musical, eu seria o violoncelo, porque eu acho lindo, ou um violino. Os dois eu acho lindo, então eu acho que eu seria um violoncelo ou um violino. Eu não sei escolher. 12. Se eu fosse uma cor, ai, gente, eu seria o azul. Mas, antigamente eu falaria que eu seria o rosa, mas ultimamente eu tô amando mais o azul. Se eu fosse um animal, eu seria uma baleia. Gente, eu amo baleia. Se vocês me seguem no Instagram, eu sempre coloco vídeos nos meus stories de baleia, que eu sou louca por baleia. 14. Se eu fosse uma música... Gente, se eu fosse uma música, eu seria Spaces, do One Direction, porque além de eu amar muito One Direction, mesmo que não tem mais, eu amo todas as músicas. E Spaces, pra mim, é a minha favorita. Número 15. Se eu fosse um sentimento... Gente, se eu fosse um sentimento, eu seria a alegria, porque eu sou muito assim, entendeu? Então, eu seria a alegria. Se eu fosse um lugar... Gente, essa é difícil. Eu ficaria entre Nova York e Disney, que são os meus dois lugares que eu sonho conhecer um dia. E a Disney, principalmente. A minha mãe até fica me zoando, falando que se eu conhecesse o Mickey, eu acho que eu cairia pra trás. Gente, eu sei que o Mickey é uma pessoa fantasiada, tá bom? Mas eu sou louca por Disney desde sempre. Eu sempre amei tudo relacionado à Disney. Sempre vejo vídeos sobre os parques. Então é isso, gente. Eu acho que eu seria a Disney mesmo, não seria Nova York. Apesar de amar muito Nova York e saber de vários lugares. Se eu fosse um sabor, eu acho que eu seria doce, porque não preciso nem dizer, né? Eu amo doce. 18. Se eu fosse
uma palavra, positividade, porque é o que eu sou na minha vida, eu sou positiva. Se eu fosse uma parte do corpo, essa é a 19. Se eu fosse uma parte do corpo, eu acho que eu seria os olhos, porque nessa vida existe várias cores de olhos diferentes. Então, eu acho lindo, então eu seria olhos. Se olhos é considerado uma parte do corpo, mas seria olhos. Se não, gente, vocês ignoram e fingem que eu respondi mão, tá? Porque mão também eu acho lindo. Se eu fosse um número, essa é a 20, eu seria o 22, porque é o dia do meu aniversário, então 22. O 21, se eu fosse um símbolo, eu seria o triângulo. E é isso, não tem muito o que responder. Número 22, se eu fosse um livro, eu queria ser os livros de romance de época, além de eu amar muito. Eu acho a escrita muito bonita e cheia de detalhes, então eu seria um romance de época. E a última pergunta, se eu fosse um filme. Gente, essa é muito difícil, porque existem muitos filmes que eu amo e que moram aqui no meu coração. Mas é um que é muito especial pra mim, tem muita gente que não gosta, mas eu amo. Eu seria o filme Simplesmente Acontece. Então é isso, gente. Essa foi a tag Se Eu Fosse, que é assim, bem levinha, bem divertida. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabem, se inscrevam no canal, dá muito like aí pra mim, comenta aqui embaixo, façam essas perguntas aqui no comentário, gente. Vamos interagir. E é isso. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo.